Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, o meu coração. Todo o meu agir, Senhor. Inclino todo o meu agir ao meu proceder, a Ti, meu Deus, Deus meu. Bom dia, queridos irmãos. Dando continuidade ao nosso catecismo da Igreja Católica, onde que nós estamos falando sobre adultério. E hoje fala assim, gravidade do adultério. Para que a gente possa entender a responsabilidade quando eu cometo adultério, quando eu tenho a intenção de cometer o adultério. Existe desculpa para eu adulterar? Será que diante dos olhos de Deus, como que Deus vê essa situação? Para que a gente possa entender bem, nós vamos estar falando sobre atos bons e atos maus. O Catecismo 1756. Ele começa dizendo aqui que todo ato moral, no 1755, um pouquinho antes, a gente tem que ler todo o contexto, ele vai dizer que a bondade tem um ato bom que se torna mal. Né? E qual que é o ato bom que se torna mal? Ele dá um exemplo. O ato moralmente bom supõe a bondade do objetivo, a tua intenção, da finalidade e da circunstância. Uma finalidade má corrompe a ação. Então a ação é boa. E qual que é essa ação? O jejum, o rezar, você rezar um terço, rezar um rosário é uma coisa boa, é um ato bom, é um ato bom. Mas o que pode corromper ele e se tornar mal? Quando você faz isso para ser visto pelos homens. Então a ação foi boa, mas o ato foi bom, mas a tua intenção foi qual? Para ser visto pelos homens, então foi uma ação mal. E aí, agora vamos dar a entrada à gravidade do adultério, né? Eu adulterei porque eu tenho uma desculpa para o adultério. Vamos lá? É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira ou as circunstâncias. Então, o que inspira a fazer isso? É o meio ambiente, a pressão social, o constrangimento ou a necessidade de agir que compõe o quadro? Existem atos que por si mesmo, em si mesmo, independente da circunstância, é o título nosso hoje, independente da circunstância e intenções, são sempre gravemente ilícitos, em virtude do seu objeto. A blasfêmia, o perjúrio, o homicídio e o adultério, não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Por exemplo, eu vou adulterar porque a minha carne necessita do sexo. Então eu estou fazendo um bem para minha carne, eu estou relaxando, eu estou dando um êxtase. Então não é permitido, não é certo isso, você cometeu adultério. E aí nós vamos pegar a nossa palavra lá em Gálatas 5, versículo 13, que vai nos dizer assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Por quem? Por nosso Senhor Jesus. Nós éramos escravos do pecado. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, irmãos, nós encerramos tudo. Então, adulterar não tem desculpa. Eu adulterei porque minha esposa fez isso, meu marido fez isso. Adulterei por causa que eu não aguentei. Eu adulterei porque eu quis. Então eu sei que é um desejo carnal e eu fui porque eu quis. Eu adulterei, eu tive o sexo fora do casamento, né? Eu feri a castidade, me inclinei para os prazeres da carne. Você tem que assumir o teu erro e tuas falhas. Então não existe desculpa para o adultério. Eu adulterei porque eu quis. Eu cedi o prazer da minha carne e assunto encerrado. Então se você é liberto para ter o que você quiser fazer, a tua escolha, diante de Deus, você está sendo visto todos os momentos. Então, querido irmão, querida irmã, não adianta a gente querer mentir,
É melhor a pessoa se aparecer e a ela se colocar diante do seu pecado de um objetivo, que uma hora ou outra os seus olhos vão se abrir. Uma hora ou outra você vai ver a luz da verdade. E qual é a verdade? Eu devo me unir a Jesus Cristo, à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o homem e a mulher se unem com aliança com Deus, formando uma família única, e esse homem, essa mulher seja fiel até a morte. E essa fidelidade diante dos olhos de Deus é uma fidelidade que comprova a obediência ao Senhor. Eu quero ser um homem ou mulher obediente a Deus? Viva seu matrimônio, viva os seus relacionamentos sem o adultério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe nosso dia. Rezemos um Pai Nosso, encerramos o nosso café com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 minutinhos, nosso lecto divino do Evangelho do Dia. Que Deus abençoe. Um grande abraço.